Aula de número 0004 de inglês todos os dias até você sair do básico, este projeto maravilhoso que tem sido muito bem recebido por vocês, obrigado. A gente já teve um crescimento significativo aqui dos inscritos e assim que atingirmos 1000 inscritos começam as lives. E aí as aulas vão ser mais longas, de 30 minutos, elas passam a ter até 1 hora e vocês podem perguntar tudo o que quiserem no chat, trazerem informações, e aí a gente começa a interagir e o negócio fica muito mais legal. Então conto com a sua ajuda para divulgar este projetinho aí. Às sextas-feiras, de acordo com a nossa programação, é avaliação, acompanhamento. Eu sempre faço isso com todos os meus estudantes, é algo que ajuda muito a nos localizar em relação ao aprendizado, onde que nós estamos, para onde vamos e de que forma vamos. Baixa a ansiedade, deixa a gente muito mais tranquilo em relação ao aprendizado, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Para quem não sabe, meu nome é Guilherme Cordeiro, eu trabalho com inglês já há 13 anos de forma profissional, já fui professor de inglês de escolas franqueadas, já escrevi material para escolas franqueadas, já escrevi também material para escolas bilíngues e também fui coordenador de curso, aquele que é responsável por montar a grade horária, contratar professores, treinar professores, resolver pepinos e muito mais. Então eu queria trazer um pouco desta experiência também que eu tive acumulada ao longo desses 13 anos, para que eu possa posicionar você em relação ao seu aprendizado, que para mim é muito caro. Importa demais você sair deste inglês elementar. Então vamos lá, o que acontece? Você vai começar a aprender o inglês e você precisa de certos instrumentos, de certos parâmetros para entender se você está realmente evoluindo ou não. Um deles, efetivamente, é se você está treinando ou não. Acho que esse é o mais objetivo. Se você não está treinando, a menos que você tenha um aprendizado por osmose, a menos que você tenha um recebimento cósmico, a menos que você tenha alguma coisa assim xamânica, sagrada, você vai ser, assim como todos os outros mortais, um praticante. Portanto, o praticante precisa praticar. É muito simples, é tão óbvio que às vezes deixa de ser óbvio. Se você não pratica, não aprende. Então, a primeiríssima coisa nesta avaliação é identificar a sua consistência. E a palavra é consistência. Um pouquinho por dia é o que é necessário para você começar a interpretar o mundo de outra forma, começar a se localizar um pouquinho melhor. E eu imagino que se você fizer um pouquinho durante muito tempo, vai construir uma casa bem sólida. Eu costumo dizer desta forma, um tijolinho por dia constrói uma casa enorme, tá bom? E aí para você cimentar esta casa, esta metáfora nossa, você vai precisar de muita estrutura, muita massa, muito arame, muitas coisas. Então não dá para você treinar só uma coisa em particular, Então eu vou trazer aqui para vocês o que é esperado numa primeira e segunda semanas de aprendizado. Conforme você vai evoluindo, algumas dessas coisas vão aparecendo em cursos comuns e é importante que a gente localize e entenda o que é esperado, tá bom? Em primeiro lugar, não se preocupe, isso aqui é uma régua, é para a gente tentar entender mais ou menos onde estamos e onde devemos chegar. First week, goal 2. Set expectations and establish a routine. Students and people in general, dare I say, at any age, thrive for knowing what comes next and from knowing what is expected of them. Muito bom, né? O verbo thrive aqui, nossa, prosperar, florescer, vingar, é um verbo já mais dificinho no inglês, que é muito legal, muito bonito, inclusive. Mas vamos lá, o que está dizendo esta frase aqui, Os estudantes e as pessoas, de maneira geral, elas funcionam melhor se elas souberem o que vem adiante e onde elas estão, o que é esperado delas. Portanto, numa primeira e segunda semanas de aprendizado, o que é esperado de você no inglês? Se você pratica todos os dias, faz as liçõezinhas propostas, o que você vai começar a explorar nos cursos, tá bom? Então, para estudantes mais novos, para as pessoas ali de 16 anos ou menos, provavelmente a gente vai fazer estas perguntas. For younger students, what is the routine? When do they work with you? For how long? What are you going to do in class every day, regardless of the theme and topic covered? What is the talking expectation? What is the bathroom expectation? Tá bom? Então, se você for trabalhar com aulas presenciais, sempre vai ter aquela questão de manejo de turma, de condução de turma, que é muito esperado. Se você está aprendendo aí em casa, você vai pensar na sua disciplina, tá bom? Então, o primeiro ponto em relação à sua autoavaliação é a sua disciplina. Quanto tempo, de forma prolongada e de forma contínua, você consegue manter estudando inglês? E a gente sabe que a gente vive na era
dos vídeos infinitos que vão corrompendo os nossos neurônios até que a gente só consiga fazer esse movimento. Foram milhões de anos para que a gente tivesse esses 2 polegares somente para usar na rolagem automática, no famoso autoplay. Portanto, esse movimento aqui pode ser um movimento que está acabando com este movimento aqui. Pensa no seguinte, quanto tempo você consegue concentrar numa única tarefa e atividade sem sua mão começar a fazer assim e você precisar a autorrolagem. Portanto, um primeiro passo da autoavaliação é saber se o seu tempo de atenção está ajustado, se você consegue realmente prestar atenção nas coisas. Sem isso, a gente não consegue evoluir, não consegue propriamente praticar. Portanto, para inglês, eu aconselho que você consiga minimamente fazer um esforço de manter 30 minutos, né? Uma prática mínima de 15 minutos, né? Consistente ali todos os dias, mas pelo menos 30 minutos por dia de alguma coisa de forma ativa, que você, como estudante, busque o aprendizado, 30 minutos parece ser algo minimamente razoável, que você vai dividir aí, a gente pode explorar em séries e filmes. Portanto, uma primeira avaliação é o seu tempo de atenção para estudo. Se ele está totalmente disperso, coisas assim de 1, 2 minutos, você já perdeu a atenção total. Se esse vídeo já te incomodou, já te encheu o saco e você já parou de lavar a louça e foi fazer uma outra coisa, provavelmente tem a ver com esses estímulos contínuos que a gente está recebendo hoje de mídias sociais, que nos garantem uma opção, uma infinidade de coisas, mas que também, ao mesmo tempo, né, não nos trazem um tempo de atenção razoável. E eu acho que esse é exatamente o papel do instrutor, da instrutora de curso, hoje em dia também com tanta tecnologia. É ser alguém que vai ajudar as pessoas, vai conduzi-las, vai ter um trabalho de curadoria, esta é a palavra, em relação ao aprendizado. Se antes o inglês, né, e antes eu estou falando aqui década de 70, 80, com os cursos livres, muito no formato dos livros individuais, né, contratados ali por CNPJ para você ter matrículas de CNPJ, nesse formato. Não vou entrar aqui no modelo de negócios, mas a questão da avaliação. Então antes você sabia que a sua progressão existia por conta de qual livro você estava. E se a proposta do curso fosse de 10 anos, você teria provavelmente 20 livros, um por semestre. E se fosse de 5 anos, você teria 10 livros, e assim você saberia se estaria no livro 1, 2, 3, 4. Os tempos mudaram, não exatamente mais bem assim, e hoje existem propostas de curso razoavelmente mais rápidas. De novo, não acredito em inglês miraculoso. Quem fala para mim que sai do zero à fluência em 6 meses é mentiroso. Tô falando aqui, é mentiroso. Tu não sai do 0 a 6 meses na fluência. Você vai se comunicar bem? Talvez. Você provavelmente vai conseguir se virar, sobreviver no inglês, ir numa viagem. Mas cara, eu aprendo inglês faz 20 anos e todos os dias eu aprendo coisas novas. E fluência é um termo muito amplo, muito genérico também, tá certo? Agora, prometer um curso prontíssimo, enlatado em 6 meses, que terminando esses 6 meses você vai conseguir fazer os testes de proficiência, vai sair como C1 ou C2, e de repente vai ter uns notões e falar muito bem, duvido, eu truco 3, 6, 9, 12. Na minha vida eu nunca vi proposta de curso de 6 meses de qualquer idioma que tornasse a pessoa absolutamente fluente. Então fica aqui registrado para uma avaliação, não considere esse período de 6 meses. Ele só vai aumentar a sua ansiedade, o que por sua vez também vai aumentar estresses e potencializadores de frustração no aprendizado, o tal do filtro afetivo. Portanto, o segundo passo é entender que o processo de inglês, a jornada do aprendizado, exige algum tempo. E eu digo mais, esse tempo é valioso, é sagrado, é precioso. Se passaram-se 40 anos, né? Você tem 40 anos aí não aprendeu até agora, por que 6 meses tem que ser urgente? Espera um pouquinho, é um processo, é importante. Você, de repente, com 43 está super fluente, 42 está super fluente, mas tem que respeitar esse processo, tá bom? 2 anos já me parece um tempo mais razoável, dadas as condições de aprendizado hoje em dia. A gente tem muitas ferramentas a mais que não tinha no passado, tá bem? Então, a segunda avaliação é a questão da ansiedade. Se o seu dedinho já coça para você ficar ali no autoplay infinito, significa provavelmente que tem uma questão de atenção, ansiedade e também de uma expectativa que talvez seja irreal, que o mercado traga dessa forma muito imponente, mercadológica, né? Inglês em 6 meses, 8 meses, 10 meses, 2 meses, 14 meses, 18 meses, e você fica com aquela sensação, caramba, eu realmente não consigo, não saio do lugar, o famoso
travado, eu não saio do lugar. Tem muito a ver com essa expectativa irreal, irrazoável que é colocada, tá bom? E aí vem um terceiro passo. Agora sim a gente vai entrar na parte do conteúdo. O que é esperado em termos de conteúdo num primeiro momento? Coisas elementares. Se você está aprendendo inglês absolutamente do início, isso é, você não tem nenhuma base, nenhum substrato, não fez nenhum curso livre, o que você é esperado são as coisas mais fundamentais de alfabetização. Muito embora os cursos livres, de maneira geral, já comecem a partir de uma gramática ou comecem de coisas estruturadas com texto e principalmente com exercícios de preencher as lacunas, se você prestar bem atenção no aprendizado das crianças em quaisquer países bilíngues, não é assim que funciona. O que primeiro acontece é a escuta, a fala, depois é a leitura e por último a produção escrita, né? Então por que não respeitar esse movimento, não é mesmo? Então o que é esperado de você num primeiro momento é que você escute os primeiros sons do inglês, que são os sons de vogais. Eu costumo dizer que inglês é música e as 5 notas fundamentais são A, E, I, O, U, A, I, O, U, A, I, O, U, A, I, O, U. Se você for se acostumando com esses sons de vogais verdadeiros, os sons de vogais longos que tem igual no alfabeto, já é um ótimo começo. Depois você vai começar a construir os primeiros fonemas, que é o que a gente fez, salvo engano, na terça-feira. Trabalhamos algumas questões relacionadas a palavras, a profissões, em que a gente repetia essas palavras. E, novamente, não se aprende com palavras isoladas, se aprende com contexto. Como é uma primeira aula, evidentemente, a gente está conhecendo os sons, e por isso que eu trouxe dessa forma, para você começar a balbuciar, a gesticular e a fazer esses sons em casa também. E aí a gente aprendeu que algumas letrinhas são fundamentais no inglês. A letra R, ela é muito característica, muito definitiva. A letra L, também muito característica, muito definitiva. A letra T no inglês tem 4 variações ou mais, tá bom? Que é para nós a letra R, né? No português a gente tem várias variações de pronúncia da letra R, tá bom? E aí a gente aprendeu também a letra M e N, tá bom? Então, um primeiro passo é alfabeto. O que eu tenho que saber? O alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, essas musiquinhas, essas coisinhas, tá bom? E aí você vai começar a formar esses primeiros sons. As palavras, qual que é o vocabulário esperado? Então a gente tem aqui, ó, gather information, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse site que é muito legal aqui. Né, rapidamente, o que é esperado nesse primeiro momento? Tá aqui. Ó, isso aqui, ó. Introduce yourself while they listen and then repeat. É muito comum que na primeira etapa de qualquer curso você saiba se apresentar. Hi, my name is. How are you? E é aquele meme, né? I'm fine. And you? Thanks. I'm fine. And you too. Nice to meet you too. Que é aquela forma robótica que às vezes alguns cursos traziam, que realmente não é assim. Mas de fato a introdução, você se apresentar, é o primeiro movimento de fala. É muito comum nos cursos, em quaisquer cursos, que o primeiro movimento, comum, não estou falando que existe em todos, é muito comum que o primeiro exercício seja você se apresentar. É como se você passasse a existir para este outro mundo, o mundo bilíngue, tá bem? Então, uma característica fundamental desta avaliação, deste aprendizado, é você se apresentar. Hi, my name is, or I am Anna, they call me John, alguma coisa nesse sentido, e você começar a falar o que você faz no dia a dia. I work at Bosch. I work at, I don't know, você fala o nome da empresa. I work at, o nome da empresa. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Aí você fala o seu horário de trabalho. Então essas são as pequenas frases esperadas de você na primeira e na segunda semana de aprendizado. De maneira geral, é isso. Não quer dizer que você vai estabelecer uma super comunicação, mas minimamente falar quem é você em outra língua. Tá bom? Geralmente é o nome, e aí o vocabulário elementar, básico, que acaba surgindo nessa primeira, segunda semana, está muito relacionada a isto, né? A questão da rotina. O primeiro passo é você conseguir descrever rapidamente a sua rotina, em 5 ou 6 frases, quem é você, com o que você trabalha, onde você mora e o que você faz. Geralmente é isso. E aí o vocabulário elementar que complementa isso, números, cores
E aí tem uma miscelânea, né? Pode ter profissões, pode ter animais, mas de maneira geral é um vocabulário daquele baseado em listas ou exercícios mais soltos assim. Então, para a gente completar assim nossa primeira avaliação muito simples, eu gostaria que você pensasse no seguinte: qual que é o seu tempo de atenção para estudos? Eu consigo manter pelo menos ali 15 minutos de estudos diários, de qualquer forma, e a gente vai entrar nessas formas. Então, esse é o passo número 1. Eu consigo manter uma jornada de estudos diária? Sim ou não? Tá. A segunda é, qual é o meu tempo de atenção? Quanto tempo eu consigo executar essa atividade sem perder o foco? É o segundo passo. E o terceiro é, o que em termos de palavras, frases, estruturas e vocabulário é esperado de mim? E a gente acabou de ver que é você se apresentar minimamente e uma rotina. Isso eu estou falando aí da primeira e da segunda semana no inglês, se você é adulto, tá? E são frases muito simples. Você vai falar, Hi, I am, e o seu nome. I work at, nome da empresa. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Você vai falar o seu horário de trabalho. I live in São Paulo. Vai falar o nome da cidade que você mora. Então são frases soltas, que não tem uma estrutura, não tem um sequenciamento. São só frases soltas que estão ali colocando um crachazinho para você. É isso que é esperado em 1 ou 2 semanas de inglês. Pelo menos isso aí, tá bom? E por isso, eu quero que vocês entendam que essas propostas muito rápidas, muito aceleradas de inglês, elas vão trazer, então, qual estrutura para você poder falar rápido em tanto tempo assim, né? A fala, ela exige um movimento, e o primeiro movimento é você se apresentar e falar da sua rotina, tá bom? For older students, what is the expectation for classwork and homework? Will there be a lot of cooperative learning, or is it more a teacher-centered environment? What is the cell phone policy at school and in your classroom? Are there any bathroom breaks? Tá. Isso aqui, novamente, geralmente relacionado a escolas tradicionais, que você vai presencialmente. Então, essa questão do banheiro aqui, por exemplo, não tem, né? Então, quando a gente vai aprender uma coisa num curso livre, geralmente a gente tem uma dinâmica de grupo, dinâmica de aula, e se as pessoas ficam entrando e saindo da aula, chegando atrasado, eu tenho muitas histórias para contar o quanto isso atrapalha e é muito ruim para todo mundo, mas em casa você não vai ter. Então, a grande vantagem de você fazer online, você pausa no seu tempo, etc. Tá? A questão do celular, eu acho que é a mais pertinente nessa questão de avaliação. Toma muito cuidado com esse negócio de celular. Por isso que eu falo, qualquer aplicativo, qualquer recurso que você use, se você tem acesso ao computador, faça no computador. Se você consegue fazer de forma analógica, isso é, totalmente offline, talvez seja até melhor. Um caderninho mesmo, né? Usa aquele monte de canetinha colorida que você comprou, pega da sua filha, do seu filho, pega aquele monte de canetinha colorida e começa a anotar. É muito bom para aprendizado também o exercício manual da escrita, dos mapas mentais, mapas conceituais, né? Aprender hoje, eu acho que a tecnologia é excelente, o celular é excelente para várias coisas, mas ele vai tirando algumas das nossas competências que a gente precisa praticar, senão a gente acaba perdendo ou atrofiando, tá bom? Como é o caso de algumas dessas questões. Portanto, eu digo o seguinte, se você tem a oportunidade de ter ali a boa e velha escrivaninha, se você tem a oportunidade de ter um fone de ouvido, um computador na sua frente, um lugar isolado para estudo, eu acho que é melhor do que você pegar um aplicativo de celular e deitar na cama ou deitar no sofá e ficar fazendo. Eu acho que esse movimento de você se colocar num lugar de estudo, hoje, ele é cada vez mais revolucionário. Porque tá tudo no celular, né? Você faz tudo no celular. Então, talvez até desligar o celular durante o exercício, tá? E focar nas coisas que você consegue fazer. Da escrita, da leitura, da repetição de falas, do listening, tá? Então, é isso. Tecnologia é muito bom, é excelente. Eu acho que nunca teve tanta oportunidade de aprender com tecnologia, mas desde que ela seja bem utilizada e você saiba, principalmente, que ela pode te atrapalhar se você não souber fazer dessa forma, tá bom? Will there be a lot of cooperative learning or is it a more teacher-centered environment? Tá? O paradigma hoje é da abordagem comunicativa. Tá? Então, o que quer dizer? No passado, geralmente era aquela coisa da fonte eterna que nunca seca. A professora ou o professor lá no centro do palanque, do tablado, né, falando de línguas. E aí ficava falando frase a frase e você era o responsável somente por repetir a questão do drilling, né? E era um curso, tinha muitas propostas que era exatamente assim, um palanque em que o instrutor e instrutora de curso subia e ficava ali 160 frases, 200 frases, 300 frases e você só repetia, só repetia, só repetia. Eu vi escolas presenciais assim,
Já estive em escolas presenciais assim, que é um palanque, que a pessoa sobe em cima e fica repetindo a frase. Então isso é muito relacionado à estrutura de que a professora está no centro do aprendizado. Hoje eu acredito que é o oposto. Eu acho que o aluno ou a aluna está no centro do aprendizado. E eu acho que isso também é o meu diferencial competitivo de mercado. Eu sou a pessoa que mais entende isso em termos de estudantes particulares. Não é sobre mim, não é sobre meu método. Eu não tenho método. Professores não têm métodos. Professores têm metodologia. Método é uma corrente filosófica científica, tá bom? Método histórico-materialista, né? Por exemplo, você vai falar de coisas humanas. Método de línguas é outra coisa. Você tem uma abordagem de mercado. Mas assim, metodologias, né? Então fala método próprio, eu acho muito sensível. Por isso que eu penso o seguinte, é o aluno que tem que aprender, não se trata de método A, B, C ou D que o aluno tem que comprar. O importante é que ele aprenda. Qual que é a forma mais efetiva dele aprender? Focar nele, entender quais são as questões dele. E para mim isso é cada vez mais evidente, por isso que é uma aula de avaliação, e é exatamente isso que a gente está falando e vendo aqui, é a questão de como você se posiciona em relação ao aprendizado. É sobre você, é o seu aprendizado. E o papel do professor do curso é um facilitador do seu processo. E quanto mais fácil as pessoas entenderem isso e mais dirigirem para você, mais efetivo é o seu aprendizado. Portanto, concluímos aqui, né? As 3 primeiras coisas mais importantes desta avaliação são estas. Primeiro, você vai dizer o seguinte para mim, de verdade. Vamos falar aqui, ó, eu e você, na câmera. Como que tá essa consistência? Tá todos os dias? Você tá praticando ali uns 15 a 30 minutos diários de forma ativa? Ou você tá fazendo aquela uma aula na semana e que você quer que ela acabe logo? E tá tudo bem se em alguns momentos você achar isso mesmo, né? Mas o fato é que quanto mais você praticar em casa, mais sensível fica o aprendizado na aula. Portanto, eu chamo a atenção aqui para consistência. Consistência é a melhor coisa para aprender línguas. É consistência, porque é um processo de transformação. É melhor um pouquinho por dia do que um montão num dia só. Eu sempre falo isso. É melhor um pouquinho por dia do que um montão num dia só. É um processo de transformação de realidade. É uma habilidade adquirida, praticada, que você vai levar para o resto da sua vida. Você está se transformando. Portanto, quanto mais você fizer isso diariamente, mais sensível será este processo. Seguimos então com Ensinando Inglês para você sair do básico aqui no Mr. Speak English. Você já sabe, ajuda o canal a crescer para a gente chegar pelo menos a 1000 inscritos e começar a fazer lives diárias aqui. Provavelmente a gente vai conseguir fazer lives maiores de 30 a 60 minutos em que vocês vão poder interagir comigo. Então divulguem aí no condomínio, divulguem para os seus familiares, para os seus amigos e para todas as pessoas para que a gente possa ter aulas maiores. Muito obrigado. Se o mundo não acabar, nos vemos na segunda-feira para a aula de número 0005.